Fala galera, eu sou o professor Lucas Vinícius, professor de linguagens, e eu venho aqui mais uma vez desmistificar mitos sobre a prova de linguagens no Enem. Olha só o segundo mito, ó. Na prova de linguagens não cai gramática. Isso é falado aos quatro cantos do Brasil. Não cai mais gramática em prova do Enem, não precisa mais estudar gramática. Gente, tudo isso é mentira. Cai gramática sim, mas a prova não se limita mais a essa gramática. Principalmente a normativa, aquela que diz o que é certo e o que é errado. Portanto, a gramática vai cair de maneira diferenciada. Vai cair gramática contextualizada, ligada aos efeitos de sentido e ligadas ao funcionalismo da língua. Eu falei ligadas porque mais de uma gramática cai. Gramática normativa, gramática descritiva. Então você tem que entender a linguagem gramatical e a gramática como ciência. E o que seria isso? Olha só, o que é a gramática? Eu trouxe, portanto, um conceito sobre gramática que diz o seguinte: sistema de regras que regem o funcionamento linguístico de uma determinada língua. Então, toda língua tem um sistema de regras que diz como se deve falar, como se deve escrever. Isso é a gramática. Mas esse como se deve escrever não se dá apenas de uma maneira. A língua é um sistema e dentro dessa língua há variações desse sistema que pertencem ao sistema central. Então, há vários tipos de gramática dentro de um sistema gramatical maior. Portanto, vamos imaginar a seguinte frase. Se alguém fala, por exemplo, o comeu menino o bolo. Veja que essa frase é um pouco esquisita. O comeu menino o bolo. Não existe essa frase, mas as palavras você conhece, porque as palavras fazem parte do léxico do português do Brasil. Mas olha só, se eu começar a organizar e disser o menino comeu o bolo, agora sim você vai entender. Ah, professor, então era essa frase? Sim, porque aqui em cima nós tínhamos uma frase agramatical, não faz parte do nosso sistema. Aqui embaixo não, é uma frase gramatical, o menino comeu o bolo. Portanto, nós temos noções de sistema e nós precisamos obedecer a essas regras. Olha só, a gramática está a serviço dos efeitos de sentido. Eu organizei o sujeito, o verbo e o complemento para, portanto, tudo isso fazer sentido na mente de vocês. E eu trouxe duas frases diferenciadas, falando a mesma coisa. A primeira diz, nós fomos lá e fizemos tudo. Todo mundo já ouviu esse fumo, esse fizemos. Inclusive, fazem muito preconceito linguístico com esse tipo de uso. Mas é uma variação gramatical. Essa gramática aqui, que é a gramática internalizada do português brasileiro, ela existe, ela é um sistema que funciona e que existe. Como assim, professor? Funciona e existe? Muita gente fala, muita gente usa. Então, é uma gramática que de fato existe. Só que ela é uma gramática ligada à norma não padrão. Porque quem faz esse tipo de construção são pessoas da camada mais baixa. Não são pessoas da elite social, que, por sinal, utilizam a norma padrão. Olha como se fala. Nós fomos lá e fizemos tudo. Essas pessoas, sim, pertencentes a uma elite social, pertencentes a uma parte da população que detém mais dinheiro, detém um poder econômico, fala dessa forma. Então, essa forma é privilegiada em detrimento dessa, o que não nos permite fazer preconceitos linguísticos, certo? Nós temos que entender a linguagem gramatical, como ela funciona no dia a dia, quem fala essa gramática e contextualizar essa gramática. Eu trouxe, portanto, aí mais uma dica para vocês que diz o que costuma cair nesse novo contexto de cobrança gramatical. Olha só, a língua em funcionamento cobra concordância, regência, utilização dos verbos, colocação pronominal, etc. As variações linguísticas também são cobradas, você tem que entender sem desrespeitar nenhuma, e os conceitos de gramática, gramática normativa, gramática descritiva. Portanto, vamos passando aí para essa questão do Enem. Olha só. Querido senhor Clemens,
Sei que o ofendi porque sua carta não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de julho, foi muito abrupta. Eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche de peixe ancho se o Senhor não quiser. Devolverei ao Senhor se assim me for pedido. É um texto de Oates, Descanse em Paz, e aí pede, nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma padrão pelo... Gente, ele está pedindo a norma padrão. Então, você tem que ter o conhecimento do funcionamento dessa norma padrão. Como é que você adquire esse conhecimento? Estudando gramática. Então, cai gramática no Enem. Além disso, ele pede sequenciação de eventos. Você tem que ter uma noção de oração. Sabe por quê? Porque quem marca o evento dentro de uma oração, na gramática, é o verbo. Então, quando ele fala sequenciação de eventos, ele fala de tempo verbal. Porque é o tempo que dá sequência ao texto. Olha só a letra C. Emprego adequado dos tempos verbais. Já fui direto. A letra A trabalha a colocação pronominal em próclise. Tem que saber o que é próclise e colocação pronominal. Aqui na E pede qualificadores. É o uso de adjetivos. Aqui na B fala de marcas de negação. Você tem que saber como é que se constrói a negação. E aqui na D, preferência por arcaísmos. Tem que saber o que é arcaísmo ligado à gramática. Então tem que conhecer. Olha essa questão aqui, ó, que traz mais um texto para vocês e pergunta o seguinte. A norma padrão da língua portuguesa, deixa eu apagar aqui. A norma padrão da língua portuguesa está respeitada na interpretação do gráfico em... Gente, qual é a frase aqui abaixo, nas alternativas, que respeita a norma padrão? Durante o ano de 2008, vírgula, foi em geral decrescente a taxa de desocupação no Brasil. Não vi nenhum erro. Olha bem, nos primeiros meses de 2009, houveram acréscimos, houve, segundo a gramática padrão. Ele está pedindo a gramática padrão. Então, segundo a gramática padrão, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Claro que segundo outros tipos de gramática, esse sistema funciona e não está errado. O erro é relativo, mas aqui ele está pedindo segundo a norma padrão. Em 12 de 2008, por ocasião das festas, a taxa de desemprego foram reduzidas. Não, foi reduzida. Ele está falando da taxa. Tem que haver uma concordância entre sujeito aí e essa locução verbal. Aqui abaixo, a taxa de pessoas desempregadas em 4/8 e 2/9 é estatisticamente igual a 8,5. Note que aqui é o sujeito, está sendo separado do verbo por vírgula. Isso não pode. Teria que colocar outra vírgula aqui para separar, para isolar o adjunto adverbial. Xiii, professor, tem que saber tudo isso, sim. Isso aqui é a gramática padrão. E a letra E, em março de 2009, as taxas tenderam a piorar. Que crase é essa, gente? Antes de verbo não existe crase. Em março de 2009, é um adjunto anteposto, tem que ser isolado por vírgula, então a gramática cai pesado no Enem. Certo, gente? Fiquem ligados aí para o próximo vídeo.